Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Expedito e hoje nós vamos aprender a fazer a modelagem da erosão hídrica lá no ArcGIS utilizando o método de erosão potencial. O EPM foi desenvolvido pelo Gavrilovic lá na região da Sérvia e esse modelo ainda é pouco usual no Brasil. Só que a vantagem do EPM é que ele é muito fácil de utilizar e é ideal para áreas onde eu tenho poucas informações. Utilizando o EPM é possível aí a gente estimar as perdas de solo para determinada área. Vamos lá, essa daqui pessoal é a fórmula do EPM. Ela parece ser um pouco complicada, mas na verdade é bem fácil de utilizar. E para a gente calcular o EPM, a primeira coisa que temos que fazer é calcular o fator Z, que é a suscetibilidade ao processo erosivo. E para calcular o fator Z, nós utilizamos essa outra fórmula aqui, ó, que leva em consideração a resistência do solo à erosão hídrica, o coeficiente de uso e manejo do solo, o coeficiente do grau das feições erosivas e a inclinação média da área em porcentagem. Aqui no ArcGIS, primeiramente você tem que delimitar sua área de estudo. Com a facilidade de trabalhar com a modelagem utilizando o geoprocessamento, você pode aplicar a modelagem no seu jardim, ou em uma fazenda, ou até em um estado inteiro. Fica a critério seu aí de acordo com a sua área de estudo. Considerando uma área um pouco menor, aí, numa escala de subbacia ou até de bacia hidrográfica, nós vamos precisar de 3 arquivos. Um mapa de solos da área, um mapa de uso da área e um modelo digital de elevação. Todos esses nossos arquivos devem estar no formato UTM. Eu vou dar 2 cliques aqui sobre o meu arquivo, vou na segunda aba e vou conferir aqui, ó. Então tá aqui, ó, UTM Zona 23 Sul. E voltando lá na fórmula do EPM, o primeiro fator que nós vamos levantar aqui é o Y, que é a resistência do solo. Então, utilizando o mapa de solos da área, que aqui, ó, eu vou abrir a tabela de atributos. Então nós temos aqui latossolos, solos indiscriminados de várzea, que são solos no entorno dos cursos hídricos, onde não existe perda de solo, e sim são áreas de deposição dos sedimentos da erosão. E eu tenho os cursos hídricos, então muito fácil, na nossa área só tem latossolo. E aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, e vai colocar para adicionar um campo. Você vai colocar aqui fator Y e dou. Vou dar um OK. Aqui. Tendo feito isso, nós vamos voltar aqui no nosso slide. E a resistência do solo, o fator Y, ele é determinado a partir de fatores tabelados. Está aqui a nossa tabela. Ó. Essa tabela que foi desenvolvida aí pelo Gavrilovic e adaptada às condições brasileiras aí pelo Sakuno et al. Então é a coisa mais simples do mundo. Você vai olhar aqui na tabela, procurar pelo latossolos e achar a classificação. Se você conhecer o material parental, né, que é o material que origina o solo da sua área, é melhor ainda. Lá no meu caso eu sei que são granitos. Então tá aqui, ó, latossolos, fator de 0,8. Aí eu vou voltar aqui no ArcGIS, vou em editor, ativar o editor. E aqui eu vou colocar para os latossolos fator de 0,8. Só os indiscriminados de várzea são as onde eu não vou calcular a perda de solo. Então eu vou colocar aqui, ó, 0,01. Eu não gosto de colocar 0, porque depois fica parecendo que você tem um buraco lá na sua raster e fica ruim a representação. Então eu vou colocar aqui, ó, 0,001, mas não se preocupe, isso daqui não vai interferir no resultado, só vai melhorar um pouco a apresentação depois da sua raster. Tendo feito isso, eu vou desativar o editor, vou colocar aqui sim. E aí, meu amigo, talvez na hora de utilizar aquela tabela lá, você não conheça o material parental da sua área, então você pode utilizar o mapa geológico do Brasil, ou talvez mesmo assim você não saiba qual fator Y utilizar. Então você pode consultar trabalhos na literatura e ver o que outros autores utilizaram. Por exemplo, eu mesmo fiz vários trabalhos lá com latossolos, aí você vai lá e dá uma pesquisada e vê lá, ó, tal autor utilizou o valor de 0,8 na região de Minas Gerais, ó, que é próximo à minha região, vou utilizar esse. E aí você vai determinar o fator Y da melhor forma possível, né, que se adequar aí às suas condições de estudo. Voltando aqui no ArcGIS, nós já calculamos o fator Y. O que a gente vai fazer? Eu vou fechar aqui a tabela de atributos e vou pesquisar pela ferramenta Poly to Raster. Eu vou converter esse polígono aqui a um arquivo raster. Então tá aqui, ó, Polygon to Raster. Vou selecionar aqui solos. Vou selecionar o meu campo, que é o Y,
o local que eu vou salvar. Aqui eu não vou mexer em nada, vou deixar Cell Center, None. E aqui que é muito importante, nessa opção aqui, ó, tamanho da célula, Cell Size, que deve ser o mesmo tamanho do modelo digital de elevação. Você vai trabalhar com todas as suas rasters com a mesma resolução. E o modelo digital de elevação tem uma resolução aqui de 10 metros. Aqui, ó, 1010 no Cell Size. Então vou fechar aqui e vou deixar 10, vou dar um OK. Rapidinho aqui já vai gerar nosso fator Y. Eu vou mudar as cores aqui, ó, para ficar melhor a representação. Tá aí o nosso fator Y, referente à resistência do solo à erosão hídrica. O próximo fator que nós vamos calcular é o coeficiente de uso e manejo do solo, o XA. E como que eu determino o XA? Também é a partir de fatores tabelados. Daqui a tabela do XA, onde eu tenho vários tipos de uso de solo aqui, e eu tenho o fator XA, e vai ser muito semelhante a como a gente calculou o fator Y. Só que agora você vai pegar o seu mapa de uso. Eu vou até remover o mapa de solos aqui já, e está aqui o meu mapa de uso. Então eu vou abrir a tabela de atributos dele, vou adicionar um campo, e você já deve ter imaginado o próximo passo. Então, de acordo com cada uso, aqui, ó, eucalipto, mata, vias de acesso, nós vamos lá na tabelinha e vamos fazer o levantamento. E aqui é muito importante que você conheça bem a sua área. Por exemplo, no meu caso, eu sei que o cultivo de café, que é uma cultura permanente, ele tem manejo conservacionista. É uma fazenda cafeeira que apresenta uma série de práticas conservacionistas. Então, eu vou utilizar aqui, ó, o fator entre 0,5 e 0,6. Aí eu vou lá na minha tabelinha, daqui, café, vou ativar o editor, vou colocar aqui, ó, 0,5. Esse intervalo que apresenta aqui de variação dos fatores, se você ficar em dúvida em qual utilizar, mais uma vez eu ressalto que você pode pesquisar trabalhos aí na internet e ver o que outros autores utilizaram. E você vai fazer isso aí sucessivamente para todos os usos. Nas áreas com cursos hídricos e benfeitorias, que são as instalações da fazenda, não existe perda de solo. Então o que você vai fazer? Vamos fazer igual nós fizemos lá no Y. Vamos colocar 0,0001. Vamos fazer o mesmo processo de desativar o editor e utilizaremos a mesma ferramenta. Vamos converter esse polígono para o formato raster. E aqui está o XA e ficou até bonito a raster da representação desse fator. E o próximo parâmetro a ser determinado é o coeficiente do grau das feições erosivas. Em relação a esse parâmetro, ele também é determinado em campo, a partir de levantamentos da sua área. Esse daqui é determinado visualmente e ele é um pouco mais complicadinho. Você vai chegar na sua área e vai determinar qual que é a feição erosiva que é predominante em cada local. Se naquele local ali tem muita erosão laminar, se nesse tem a presença de vossoroca ou erosão em sulcos. Na maioria dos trabalhos que a gente encontra na internet, o que os autores fazem? Eles classificam esse fator φ aqui, ó, de acordo com o uso. Eu vou lá abrir a tabela de atributos e vou adicionar o campo aqui, ó. Agora é o fator φ, que é aquela letra grega. Vou colocar doble. E é importante que você tenha feito o levantamento da sua área. Por exemplo, lá nas áreas de café eu sei que tem apenas erosão laminar. Aí você vai lá na sua tabelinha e procura aqui, ó, erosão laminar leve, 0,3. E assim por diante, você vai preencher aqui todos os campos. Como eu disse, para determinar o fator φ aí, que é o coeficiente de feições erosivas, o ideal é que você conheça a sua área e faça um levantamento de campo. Mas nem sempre isso é possível. Então você pode fazer a classificação desse fator a partir de imagens de satélite. Você vai tentar fazer a interpretação da imagem aí nos locais onde é possível observar aí erosão em sulco ou algum processo mais grave de erosão, como a vossoroca. E também, utilizando essa imagem de satélite, você pode se basear em outros autores. Olha aqui, ó, João et al. Classificou que o fator φ para a área de café é de 0, tanto. Então você pode se basear na literatura também. Mesmo processo, mais uma vez eu vou converter esse polígono aqui para raster. Então está aqui, pessoal, o nosso fator φ. Então nós já temos o fator φ, temos o fator XA e temos o fator Y. Qual que é o próximo parâmetro? Eu vou até corrigir aqui e não se esqueça disso. Na hora de jogar na fórmula lá no ArcGIS, a inclinação média ela não deve estar
em porcentagem, e sim em escala decimal. Agora, nós vamos trabalhar aqui com o modelo digital de elevação. Aí você pode falar, ah, meu amigo, mas eu não tenho um MDE. Aí dá uma olhada aí no canal, que eu te ensino como faz o MDE, que eu te ensino onde você consegue essa informação. Procurar aqui na caixinha de busca pela ferramenta Slope. Nós vamos selecionar essa opção aqui, ó, Slope. Vou colocar aqui o meu modelo digital de elevação, o local que eu vou salvar, vamos salvar, e aqui você vai selecionar porcentagem. Aqui você vai deixar 1 mesmo, vou dar um OK. Rapidinho, o ArcGIS vai soltar o seu slope. Nós temos declividades aí variando de próximo a zero a 46,79%. Lembra que eu falei que a declividade tem que estar em decimal? No caso aqui, ela está em porcentagem. Para passar para decimal, você vai mais uma vez aqui na caixinha de procura e vai pesquisar pela ferramenta Raster Calculator. Tá aqui, ó, Raster Calculator, essa é a segunda opção. Vai clicar sobre ela. E para você passar porcentagem para decimal, o que você tem que fazer? Tem que dividir por 100. Então você vai selecionar aqui o slope e vai utilizar esse tecladinho aqui que o ArcGIS mostra para a gente. Então aqui, ó, dividido por 100. É importante que você utilize esse teclado aqui com mouse. Se você utilizar o do seu computador, pode ser que ocorra algum erro. Vou selecionar o local para salvar. Salvar. Ok, prontinho. E nós temos todos os fatores aqui para calcular o parâmetro Z, a suscetibilidade à erosão. Temos o slope decimal, o fator φ, o fator XA e o fator Y. No próximo passo é muito simples, nós vamos calcular esse fator lá no ArcGIS a partir dessa função aqui. Ó. Então o que você vai fazer? Lá no ArcGIS, mais uma vez com a ferramenta Raster Calculator, que eu já tinha pesquisado aqui, ó. Você vai escrever aquela função lá. Então vai ser aqui, ó, o fator y vezes o fator xa vezes, entre parênteses, fator φ mais a raiz quadrada, que aí você vai trabalhar aqui no cantinho aqui, ó, procurar aqui, ó, square root. E entre parênteses aqui vai aparecer agora o slope decimal. E você vai fechar o parênteses aqui, ó. Sempre muita atenção com o número de parênteses aqui, ó. Tem um aberto aqui, um fechado, um aberto e um fechado. É só isso. Você vai selecionar o local que você quer salvar e vou dar um OK. Foi bem rápido aí e o ArcGIS já gerou o nosso fator Z. Nós temos mudar as cores aqui, ó. E aí, pessoal, já começou a ter forma o nosso mapa. O Gavrilovic, ele estabeleceu uma classificação aí para o fator Z, que é a suscetibilidade à erosão hídrica. Então, de acordo com o fator Z, você pode classificar a sua área. Ah, olha aqui, ó, tal região apresenta uma suscetibilidade à erosão severa, forte, moderada. Então, isso daqui é um dado a mais para o seu trabalho. Vamos voltar lá no ArcGIS. Você pode dar 2 cliques aqui sobre o fator Z e aqui nessa segunda aba e olhar o valor médio do fator Z. Está aqui embaixo, ó. Média 0,33, né? 329, então 0,33. E lá na classificação do Gavrilovic, está aqui na categoria 4, erosão fraca. Então a minha área apresenta predominantemente áreas com fraca suscetibilidade à erosão hídrica. Então, pessoal, tendo calculado o fator Z, eu até removi as outras rasters que estavam aqui para ficar um pouco mais limpa a interface do ArcGIS. Nós podemos partir agora para a parte final da modelagem. Agora nós precisamos do T0, que é a temperatura média do ar, e a precipitação anual média, que é o H. Muita atenção, pessoal, como que você vai obter esses fatores climáticos? Geralmente por meio de estações de monitoramento. E quando você pega uma área um pouco menor, na escala de subbacia, ou até de bacia hidrográfica, na maioria das vezes você tem aí só uma estação de monitoramento. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um valor constante para cada um desses fatores. Você só tem uma estação de monitoramento, uma ou duas, se fossem duas você faria a média. No meu caso, o meu T0, a temperatura média do ar anual é de 22 graus. Então eu vou utilizar esse valor aí, 22. E a minha precipitação anual, aqui ficou até faltando uma palavra, é total. Então você vai pegar a precipitação total do ano, não é só a média. E eu deixei a palavra média aqui para ressaltar uma coisa. Se você for trabalhar aí com a erosão para um ano específico, por exemplo, o nosso mapa de uso de solo aqui,
é do ano de 1999. Então eu estou pegando os fatores aqui para o ano de 1999 e eu vou calcular a perda de solo para esse ano. Mas você pode também trabalhar com um intervalo de tempo maior. Às vezes você pega uma região aí que em 2, 3 anos não mudou o uso de solo. Aí você pode fazer uma média aí da precipitação e da temperatura média. Então é isso, pessoal. A temperatura média do ar e a precipitação anual total são valores constantes quando você tem uma área um pouco menor. E aqui, pessoal, eu vou só destacar uma coisa. Tem aqui o fator DS, que é a densidade média dos solos. Por enquanto, não se preocupem com isso daqui. Vocês podem ver que nem está na forma. Depois eu vou explicar por que está esse DS aqui. Só abrindo parênteses, quando você tem uma área muito grande, como é o caso aqui do meu exemplo, a bacia hidrográfica do Rio Xingu, e aí você tem várias estações de monitoramento climático, tanto no interior da bacia hidrográfica, quanto em áreas adjacentes, como está aqui no meu exemplo, esses pontinhos vermelhos, você pode espacializar a precipitação anual total e a temperatura média anual, igual eu fiz aqui nesse slide. E se você não sabe fazer isso, dá uma olhada aí no meu canal, que em um vídeo sobre geoestatística eu faço exatamente isso, eu faço essa espacialização aí para a gente aprender a trabalhar com dados climáticos. Voltando à nossa área lá no ArcGIS, eu tenho dois valores constantes aí para precipitação e para temperatura. Nós vamos mais uma vez na ferramenta Raster Calculator e agora nós vamos digitar aquela fórmula final lá do EPM. Vamos lá, vou abrir um parênteses, vou colocar raiz quadrada, vou colocar aqui o fator T0, que no meu caso é o valor constante de 22, dividido por 10, mais 0, que aí eu vou utilizar esse ponto aqui, ó, muito importante, você sempre vai trabalhar com esse tecladinho aqui do ArcGIS, ó. Eu falei vírgula, mas na verdade é ponto. Porque se você trabalhar com o seu teclado aí do computador, pode ser que dê algum erro. E eu vou fechar o parênteses aqui, ó, vezes, agora é a raiz quadrada, então square root, de z elevado ao cubo. Você vai procurar aqui pela funçãozinha aqui, power, vai colocar fator z, e aqui depois da vírgula você vai colocar 3, porque ele foi elevado ao cubo. Então tá aqui, parênteses, parênteses fechadinho, parênteses, parênteses fechadinho. E vezes π, que é 3,14. E agora só ficou faltando aí da nossa fórmula a precipitação anual total, que é o valor de 1.500. Então vou colocar aqui, ó, vezes 1.500. Vou selecionar o local para salvar. E é só dar um OK. E esse é o nosso mapa de modelagem das perdas de solo. Vou até alterar as cores aqui para melhorar a representação. Áreas com tonalidade verde apresentam aqui menores perdas de solo e com tonalidades mais amarronzadas, maiores perdas de solo. Atenção, pessoal, esse nosso resultado aqui do EPM, por enquanto, ele está em metros cúbicos por quilômetro quadrado. Igual está aqui, ó, representado no slide. E nós temos que converter para uma unidade mais usual no Brasil, que é toneladas por hectare. E como que nós vamos fazer isso? Para passar quilômetros para hectare, você divide por 100. E para passar metro cúbico para tonelada, você multiplica pela densidade do solo. Que está aqui, ó, por isso que eu comentei sobre o fator DS. No seu caso aí, se você tiver feito o levantamento de campo, possivelmente você tem essa informação aí, você coletou a amostra de solo e você tem a densidade média do solo. Caso você não tenha essa informação, mais uma vez você pode pesquisar na literatura com trabalhos aí realizados próximo à sua área de estudo, se algum deles apresenta aí um valor de densidade de solo para o solo ou para os solos da sua área. Voltando aqui para o ArcGIS, então eu vou pegar mais uma vez a ferramenta Raster Calculator, vou pegar aqui o meu EPM, vou dividir por 100 para passar quilômetros quadrados para hectare e vou fazer vezes a densidade dos solos da minha área. Lá na minha subbacia, a densidade dos latossolos que eu coletei a informação em campo apresentou o valor de 1,22, a densidade média dos solos. Então tá aqui, e agora eu vou salvar e vou colocar aqui, ó, EPM, salvar, e vou dar um OK.
Agora sim, pessoal, quando você converte, dá para ver aqui que eu tenho áreas na subbacia com perdas de solo girando entre 90 toneladas e perdas de solo próximas a zero. Alterei as cores mais uma vez e vou remover esse arquivo que está em metros cúbicos por quilômetro quadrado. E aí, pessoal, essa daqui é a distribuição espacial das perdas de solo. E você pode melhorar a representação dessa raster para depois você partir lá para fazer o seu layout. Então eu vou vir aqui sobre o PN, vou dar 2 cliques, eu posso classificar aqui em simbologia, selecionar aqui, ó, 5 intervalos, classificar, colocar aqui, sei lá, de 2, colocar aqui, ó, 5, 10 e 25. Eu estou colocando intervalos aleatórios aqui para classificação. Isso daí vai depender do seu trabalho, talvez você consultou algum trabalho na internet que apresenta uma classificação aí bem definida. Aqui. Olha só, pessoal, já está ficando bem definido aí as áreas com as perdas de solo elevadas. Mas aí, pessoal, é importante que você represente aquelas áreas onde não foi calculada a perda de solo. Então você vai vir aqui no Arc Catalog, vai lá na sua pastinha onde você está trabalhando com os seus arquivos, onde está o seu mapa de uso. Você vai vir sobre o mapa de uso da sua área e vai dar um copiar. E aqui eu vou dar um colar. Vou renomear aqui, ó, áreas 100, para me lembrar que é 100 perdas de solo. E eu vou abrir ela aqui, ó, área 100. Eu vou dar 2 cliques em cima. Agora eu vou abrir a tabela de atributos e vou ativar o editor. Aqui, pessoal, eu simplesmente vou excluir as classes onde eu calculei a perda de solo. Então tá aqui, ó, milho, vou clicar em cima e vou apertar delete. Eucalipto, vou apertar delete. Mata, vou apertar delete. Vias de acesso, delete. Benfeitorias e cursos hídricos foram os locais onde não foram calculadas as perdas de solo, porque nessas classes não existe perda de solo. Aqui em pastagem, vou colocar delete. E café, vou colocar delete. Em cursos hídricos não tem perda de solo porque é água, nem benfeitorias porque está tudo cimentado ali. São áreas de concreto. Então eu vou fechar aqui agora e vou dar um stop. Tá vendo? Agora já ficou bem melhor a nossa representação. Então clique aqui, ó. Vou lá em simbologia, categorias, vou colocar aqui para só uso, adicionar todos os valores, vou desmarcar essa opção, benfeitorias aqui, ó, eu posso selecionar aqui uma cor no cinza e em cursos hídricos aqui, obviamente eu vou selecionar azul. Como eu já disse, já melhorou bastante a representação aí das perdas de solo. E aí, pessoal, com essa raster aqui, eu posso identificar, né, os locais com perdas de solo elevadas, e isso vai auxiliar aí no planejamento da gestão da minha bacia hidrográfica. E nós podemos continuar trabalhando com a nossa raster. Se você vir aqui dar 2 cliques sobre a raster, eu posso vir aqui observar as informações, né? Na segunda aba, aqui embaixo, tem a perda de solo média, que está em 17,97, 18 toneladas. Só que esse valor aqui talvez não seja o mais correto. Lembra que nós temos áreas com cursos hídricos e benfeitorias, que lá na hora do cálculo dos parâmetros nós colocamos aqui o valor de 0,01, o ArcGIS vai considerar a média de todos os pixels da raster. Então esses valores dos cursos hídricos e benfeitorias também estão sendo levados em conta. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular agora as perdas de solo de acordo com cada classe de uso para a gente determinar a perda de solo total na subbacia e desconsiderar as perdas de solo nos cursos hídricos e nas benfeitorias. Então você vai vir aqui na caixinha de procura e vamos pesquisar pela ferramenta Zonal Statistic as Table. Eu já dei um procurar aqui e é essa opção aqui, ó. Vou clicar sobre ela, vou selecionar a minha shape de uso aqui, vou selecionar aqui a coluna da minha shape, que no caso é as classes de uso de solo aqui, ó. E aqui eu vou colocar a minha raster, que é o EPM. Vou colocar o local para salvar aqui a minha tabela. Tabela 1. E vou dar um OK. Dependendo do tamanho da sua área aí, rapidamente o ArcGIS vai gerar a tabela. Tá aqui, ó. Eu vou abrir essa tabela. E ele vai nos dar uma série de informações, como por exemplo, os valores mínimos de perda de solo, os valores máximos, e o que nos interessa mais é essa média aqui. Então você vai vir aqui, ó, vai copiar todos esses parâmetros. Então você vai selecionar tudo, com o botão direito você vai colocar, copiar os valores selecionados aqui, ó.
Agora nós vamos lá no Excel e vamos colar essa informação. Tá aqui, eu vou apagar quase todas as informações e vou deixar só a média, que é o que me interessa nesse momento. Então aqui, pessoal, eu editei a nossa tabela lá para ficar melhor a representação no vídeo. E eu coloquei aqui, ó, a área de cada classe de uso. Aí você pode me falar, nossa, Expedito, eu não sei a área dos meus cultivos. É só você ir lá no ArcGIS, na sua shape de uso aqui, ó, abrir a tabela de atributos e copiar a área, ou você pode criar aí um campo e pedir para calcular a geometria. Aí você vai pedir aqui, ó, vai colocar área, vai colocar aqui em hectares, né, que é a unidade aí do nosso mapa de perda de solo, vai dar um OK, sim, ele vai calcular aí, já tinha calculado, então nem mudou. Mas voltando aqui para a nossa tabela, agora é muito simples, lembra que cursos hídricos não tem perda de solo? Você coloca um 0. E nas benfeitorias também não tem perda de solo, já deu um valor muito próximo a 0 aqui, você coloca 0 de novo. E você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui, ó, vai colocar isso daqui, ó, vai clicar em cima e vai apertar asterisco, que é vezes isso daqui, para você calcular a perda de solo total, que é a área de cada cultivo vezes a perda de solo média. Então tá aqui, ó, perda total de solo. E aí agora você vai colocar aqui, ó, igual, soma, vai clicar soma aqui, ó, essa funçãozinha, vou dar 2 cliques sobre ela e vou selecionar aqui, ó, selecionei, prontinho. Então é isso, pessoal, depois que eu somei esses valores, essa perda de solo aqui, ó, é a minha perda de solo total em toda a área da sua bacia. Agora é muito simples, para você calcular a perda média, você vai colocar aqui, ó, um igual, vai colocar essa perda total dividida pela área da subbacia. E você vai dar um Enter. Tá aqui, ó, essa é a perda de solo média em toda a nossa área, que foi de 18,178, que deu muito semelhante àquele valor que a gente tinha observado aqui no ArcGIS. Vou dar 2 cliques sobre a raça aqui de novo. Vou lá no finalzinho aqui nas informações sobre ela. 17,97. Variou um pouquinho aí e é justamente da gente ter desconsiderado as áreas de curso hídrico e benfeitoria aqui no cálculo. Dá um OK. Só uma última coisa, pessoal, é que em muitos trabalhos sobre o EPM você vai encontrar esse coeficiente aqui, ó, que é o RU, ou outro coeficiente aí de taxa de entrega de sedimentos. E quando você multiplica o resultado lá do EPM por esse coeficiente, dá para você determinar qual que é a fração de solo que atinge os corpos hídricos. Por isso que se chama taxa de entrega de sedimentos. Então, quantas toneladas de solo estão atingindo aí os seus corpos hídricos, você consegue determinar esse valor utilizando esse coeficiente. E fica a critério seu determinar esse parâmetro. E aqui, pessoal, você pode agora partir para fazer o layout do seu mapa de perda de solo. Você pode fazer o layout aqui do fator Z também e depois apresentar esses dados lá no seu projeto, lá no seu artigo. Então foi isso, pessoal, espero que tenha dado aí para entender mais ou menos aí como roda a modelagem da erosão hídrica utilizando o método EPM. Eu espero que tenham gostado do vídeo e eu ressalto que você pode mudar aí a sua escala de aplicação, pode ser numa pequena área, numa grande área, no seu jardim, num estado inteiro, vai depender aí da região que você quer estudar. Fiquem com Deus, meus amigos, e até a próxima!